Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva, muito boa tarde aos nossos telenautas e aos nossos ouvintes da Rádio Urbana e do programa Ciência Aberta. Mais uma vez, viemos cá para fazer-vos companhia. Hoje, como está um dia chuvoso, vamos tentar aquecer um bocadinho à tarde com o programa Ciência Aberta. Temos aqui em nossa companhia, como sempre, o Luquênio, fazendo aqui a nossa garantia do funcionamento do programa. Viva, Luquênio, boa tarde. E como convidado especial temos o professor Francisco Maiato. Eu não sei se vai querer ser chamado professor, cientista, biólogo. Viva! Boa tarde, agradeço o convite de estar aqui para falarmos um bocado de ciência, às vezes muito pouco divulgada e conhecida, principalmente na minha área também, mas podemos nos tratar pelo nome. Ok, perfeito. Ótimo. Nós começamos sempre o programa. Primeiro eu vou agradecer, muito obrigado por estar cá. É importante dizer que o professor Maiato, ele, na verdade, vem do Lubango, quer dizer, nesse momento não vem do Lubango, vem da Alemanha. Esteve em trabalho científico lá, depois vai falar um bocadinho a respeito disso, mas atualmente o professor está no Lubango, vice-reitor da Universidade de Mandumi Ande Mufai. Então, é um prazer tê-lo cá no programa, é um prazer por essa sua disponibilidade. Os últimos convidados têm sido importados, então nós estamos muito felizes que essa disposição tenha havido dos colegas que têm estado cá, vêm de tão longe, depois se dispõem a conversar conosco aqui no programa. Então, professor, eu vou começar por lhe pedir algo que sempre pedimos a todos, que faça a sua apresentação. Eu sei que é difícil, exige um pouco menos de humildade, mas eu vou pedir que se apresente para começar, por favor. Senhor, obrigado. Bom, eu chamo Francisco Maiato Pedro Gonçalves, sou investigador, sou atualmente, como já fez referência, vice-reitor para os assuntos científicos e pós-graduação na Universidade de Mandumi Ande Mufai, tanto estando em regime de tempo parcial como investigador na minha instituição de origem, que é o ICE do ILA. Tirando isso, penso que a nossa conversa vai andar à volta disso, Sim. do que é que nós temos feito em termos de investigação na área das ciências naturais. Eu queria também ouvir um bocadinho o seu percurso. Acho que uma coisa que é sempre importante, considerando que o programa Ciência Aberta tenta também falar para quem ainda não está na universidade, jovens que estejam a pensar em fazer esse caminho da universidade, e também pessoas que queiram compreender um bocadinho melhor como se faz o cientista. Então, também gostaria de ouvir um bocadinho o seu percurso de formação. Pois, o meu percurso de formação começa na Faculdade de Ciência, como sabe, de Ciências da Universidade Agostinho Neto. Eu fiz toda a minha formação, até o ensino médio no Lubango, portanto, na busca de uma alternativa de formação diferente, acabei por vir em Luanda, e como a maior parte dos colegas que são biólogos, sempre tivemos a medicina como prioritária. Sim. E foi por causa disso que eu vim para Luanda. Mas nesse percurso todo, acabei por também experimentar na Faculdade de Ciências. Na altura, a Faculdade de Medicina estava, em termos de calendarização atrasada, a Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Sim. Não estavam, em termos de calendarização, ao mesmo nível que as demais unidades orgânicas, e então fui aconselhado a tentar também na Faculdade de Ciências. Sim. Entrei na Faculdade de Ciências e acabei por ficar lá. Gostei de estar lá. Foi lá onde foram moldados os primeiros passos da investigação científica na minha área. E depois da minha formação, da minha licenciatura, tive outras oportunidades em trabalhar com especialistas. Na verdade, os professores que nós temos, às vezes, também acabam a ter uma influência muito grande no nosso percurso.
académico e científico, e foi com base a, a esta disponibilidade deles que hoje nós conseguimos estar em contacto na altura com investigadores, principalmente sul-africanos, porque Angola passou por um tempo bastante longo em que a investigação científica nas ciências da natureza esteve muito tempo parada, por fatores que nós conhecemos, históricos, de conflito armado, que não permitia, por exemplo, as pessoas deslocarem-se às áreas mais remotas do país para fazer esse tipo de trabalho. Então, de um tempo a esta parte, com o fim do conflito armado, começa a haver maior interesse em explorar o potencial em termos de biodiversidade que o país tem e que já era conhecido. E tivemos a sorte, nesse percurso, de encontrar pessoas bastante conhecidas e bastante influentes também na minha área, que continuaram a trabalhar conosco. Portanto, o percurso em si, como qualquer outro, não é fácil, né? Tem vários desafios, desde desafios que têm a ver com a própria formação em si, desafios pessoais, porque a universidade, e no nosso caso, acaba por não nos oferecer tudo. Há desafios de superação, barreiras linguísticas que também são importantes transpor para chegar a esse percurso. E os desafios para os biólogos são ainda maiores, porque nós trabalhamos muito em áreas remotas, com acessos limitados a vários recursos que nós normalmente estamos habituados no contexto urbano. Então temos que estar preparados para tudo isso, se queremos ter algum sucesso. Para fazer pesquisa. Uhum. Mas o professor fugiu da minha pergunta. Por exemplo, nesse percurso, a formação pós-graduada, como foi, onde foi, quais foram os caminhos e desafios que eventualmente encontrou para fazer essa formação? Exatamente. Eu fiz o doutoramento na Universidade de Hamburgo, a Faculdade de Matemática, Ciências da Computação e Ciências Naturais da Universidade de Hamburgo, Ahm, ahm, no âmbito de um projeto de investigação que nós tivemos com a cooperação alemã, financiado pelo Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha. Esse projeto é um projeto regional em que participaram países da região, Angola, Botsuana e Namíbia, e também havia uma componente de formação muito forte, de formação pós-graduada, olhando para aquilo que eram também as necessidades do país nessa área de formação. E foi então lá que fiz o meu doutoramento. Como eu disse, conheci pessoas muito espetaculares. E uma dessas pessoas que eu conheci em 2009, o professor Norbert Jürgen, acabaria por ser, conheci-o em 2009 e acabaria por ser o meu orientador a nível do doutoramento. Da viagem que fez recentemente, também é uma viagem de formação ou é... É uma viagem de formação, mas também de intercâmbio. Sempre mantemos uma ligação muito forte com os países onde nos formamos. Exato. E de formação porque fazia parte de um programa de pós-doutoramento que eu estive a fazer, muito voltado para a África Austral, a região que é muito afetada por fenômenos extremos, fenômenos climáticos extremos. Então o programa visava essencialmente compreender como é que os fenômenos extremos, como a seca, a fraca precipitação, fenômenos relacionados, portanto, podiam influenciar na dinâmica de vários processos ecológicos. Eu sou um investigador muito voltado para as plantas, para a ecologia das plantas. Sim. E o que eu estou a investigar é de facto esse processo de adaptação ou de crescimentos em termos de aumento de diâmetro de algumas espécies arbóreas, e
como é que estas podem ser influenciadas pelas variações climáticas, essencialmente precipitação e umidade do Sim. solo. Portanto, candidatei-me a este programa. Depois, a outra fase era necessariamente aquela componente laboratorial que nos falta muito. E nessa perspectiva consegui uma boa receptividade do projeto na Universidade de Nuremberg, Faculdade do Instituto de Geografia da Universidade de Nuremberg, onde estive nos últimos anos a fazer esse trabalho no laboratório de dendrologia. Sim, sim, sim. Dendrologia, o que seria? Dendrologia é a parte da ciência das plantas. Hoje já não se usa muito o termo botânica. Sim. Também tem um bocado de conotação, principalmente em África. Ah, ok, entendi. Sim. Estuda o crescimento das árvores. Ah, ok. Inclui várias áreas, porque, como eu já disse, a climatologia está toda relacionada a esses processos. Sim. Então, entendo que no que foi nos dizendo, para mim, se destaca muito a parte da experiência de formação. Exatamente. Da E experiência de formação e também do intercâmbio acadêmico, porque durante a minha estadia ah, tive a oportunidade de ministrar uma aula a estudantes do curso de mestrado em Ciências Ambientais. A Alemanha tem uma presença em África muito forte e quer cada vez mais cimentar essa presença. Então há toda essa necessidade de mostrar também aos estudantes alemães a África, porque muitos não conhecem. sim, 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 sim. E alguns deles acabam tendo a oportunidade de cá estar para fazer a sua investigação. Sua investigação. Eu daqui a pouco vou colocar uma pergunta difícil sobre isso, mas antes, eh, então, vejo que o professor tem uma experiência muito ligada a essa questão da formação, e aí a minha pergunta vem: e como vê a formação do biólogo em Angola? Pois, este é um desafio muito grande, porque quando nós viemos para cá, para Luanda, e fomos parar na Faculdade de Sim, Ciências, e hoje, felizmente, temos mais duas faculdades de ciências naturais, creio. Mas nós no país só tínhamos a formação do biólogo na Faculdade de Ciências, restrita ao Departamento de Ensino, Investigação e Biologia. sim, Portanto, para um país com as características e as potencialidades todas que nós conhecemos, continua a ser muito irrisória a formação de biólogos restrita a um departamento. Portanto, foram criadas outras faculdades, a Faculdade de Ciências Naturais do Namibe, mas esta muito voltada para recursos marinhos. marinhos, sim. E a ecologia terrestre é um vasto mundo Sim, que também merece uma atenção especial. Ahm, Em termos de formação, bom, eu sou um produto da Faculdade de Ciências. Apesar das limitações que existem na formação dos biólogos, ainda os desafios continuam atuais. O acesso aos laboratórios. Quando nós falamos em laboratórios, estamos hoje a falar de laboratórios de ponta, não laboratórios de pesquisa básica. sim, Temos também desafios muito relacionados com investimentos na própria infraestrutura, mas também investimentos na investigação científica em si. Porque a biologia exige muito, há uma necessidade muito grande de haver recursos para que a ação da investigação esteja presente no contexto da formação de qualquer biólogo. Mas e se tivermos que olhar, antigamente nós tínhamos, hoje vai desaparecendo a estrutura de formação dos INES, Dos INEs. pois, que eram, portanto, Formação depois formação de professores, exatamente. sim. Depois transformaram-se em magistério, e a previsão é que até 2027 esse tipo de formação deixe de existir ao nível do ensino secundário e transfira-se toda ela para o ensino superior. Mas a minha questão é o ensino da biologia nesses níveis, no ensino secundário. O que é que o professor acha como é que olha para essa formação? Como é que vê essa formação?
Pois, é uma discussão muito grande. Nós hoje estamos, de uma maneira geral, o ensino da biologia nesses níveis não é o mais o ideal, não é o que desejávamos. Ahm, Grande parte, e eu hoje vejo a formação, do, do- acho que é muito ligada aos PUNIV, dos estudantes de ciências físicas e biológicas muito mais preparados para um curso superior em biologia e mesmo em medicina. Sim, Mesmo em medicina. Porque, pronto, eu também saio dos INES, mas hoje o ensino da biologia, principalmente nos níveis básicos, não muito nas escolas secundárias, sim. que a coisa já está um bocado mais estruturada, mas precisam encontrar bons professores também. Uhum. Precisam encontrar bons professores. E a discussão que se coloca muito hoje é trazer exemplos nossos, dos manuais, e que muitas vezes isso não acontece, mesmo nas classes inferiores. Olhas para a capa de um manual escolar e está lá uma fotografia que é muito descontextualizada em relação àquilo que é a nossa Nossa, realidade. Ainda agora estive a ler um artigo, acho que é de um jornal português, que fala, por exemplo, do ensino da evolução em Portugal. E por que que hoje tem havido um desinteresse muito grande nesta área? Porque ela é ensinada de uma forma muito tradicional, daquilo que foram os postulados de Darwin, por ok, exemplo. sim. Mas quando não se trazem exemplos e evidências de que os processos ocorrem, e o exemplo que nós temos no nosso contexto é este, torna a coisa muito desinteressante Interessante, sim. E a questão da qualidade, a que o professor se refere? Quando fala da qualidade dos professores? dos professores. Hoje, a qualidade, nós também temos que olhar para a qualidade da formação do próprio professor. Professor. Do próprio professor. E temos bastante evidências nisso, porque cada vez mais o ingresso no ensino superior, principalmente nos exames de biologia, é muito fraco. Há muitas reprovações. Ok. Uhum. Então temos que olhar para trás para perceber o que é que se O que é que se está, está o que é que se está a a passar? passar, como é que nós estamos em termos de formação. E são vários fatores. Eu, enquanto professor, procuro entender e por acaso estou agora com ideias de... Eu estou a fazer um estudo mais aprofundado para ser publicado mesmo, Uhum, sim. para perceber onde é que estão as causas, mas de uma maneira geral penso que a formação também do próprio docente em si não é muito boa. Há uma necessidade de haver uma reavaliação, uma reformulação. Sim. Não tem havido também muito cuidado nas instituições de ensino superior em relação à proveniência do aluno, da Ok. sua área de formação inicial, Ah, ok. para Sim, sim. ingressar num determinado curso. Curso, sim. Sim. Isso também é um problema que não tem, que precisa ser acautelado e que nos últimos anos não tem tido muita atenção na Mas altura da... tem um programa que se associa com o programa da harmonização curricular, que é o Plano Nacional de Formação de Quadros, que endereça justamente essa preocupação, que acho que já está a haver um certo cuidado. Pois. Tanto é que as admissões para as escolas de formação de professores, portanto, as escolas superiores pedagógicas e os institutos de educação, superiores de educação, eles já têm que respeitar isso, têm que olhar para a Para a proveniência e proveniência. tem toda essa questão das disciplinas nucleares, tem que ser, que portanto as disciplinas que ele teve no ensino médio têm que ter alguma relação com Exato. os cursos que Com eles os cursos agora... que ele vai fazer. Isso quer dizer, então já tem uma certa Uhum. preocupação nesse sentido, acho. Mas, sim, sim. E depois, outra questão também importante é, que vem acoplada a isso, Uhum. é há pouco investimento científico na maior parte dos manuais. Ou seja, se nós já temos a falta desta componente prática, o aluno não é preparado num contexto em que ele pode relacionar a teoria com a prática, porque não tem um laboratório,
Hoje houve um investimento também muito grande, inclusive de um programa do Ministério do Ensino Superior em potencializar as escolas secundárias Uhum. com laboratórios. Mas hoje nós estamos num dilema que os professores estão lá nessas escolas, mas não foram preparadas para trabalhar num laboratório. Uhum. Ou seja, o laboratório está lá e não é utilizado. Por isso é que falava também anteriormente da necessidade de olharmos na preparação do próprio professor Professor, também. sim. Porque se ele é só preparado para dar aula, porque na universidade ou na escola ele não tem um laboratório, o produto que vai sair daí também, e estamos a ver isso na prática. Uhum. Portanto, Sim. hoje estamos a trabalhar também nesse sentido de criar programas de formação Uhum. para Sim. essas escolas secundárias que foram beneficiadas com laboratórios didáticos, para que os professores sintam-se mais preparados para trazer essa componente prática aos alunos, que posteriormente serão estes os candidatos ao ensino superior. Superior, sim. O professor fala da questão da investigação a necessidade de aliar a investigação com o ensino, mas eu quero justamente pegar agora a parte da investigação. Hum. E a minha pergunta em relação à questão da investigação seria: eh, como é que acha que estamos em termos de investigação na sua área? Eh, Nas nossas universidades ou em Angola, vamos assim dizer, como um todo, pensando que a investigação não precisa de ser feita apenas dentro da universidade. Exatamente. Nós demos passos muito bons nos últimos 10 anos, mas não estamos ainda bem. Nós estamos bem por quê? Porque nós não temos nas nossas instituições os grupos de investigação devidamente estabelecidos. Sim. Tanto olhamos para os departamentos e penso que estes deveriam funcionar como verdadeiros grupos de investigação. Ahm, Falta-nos também, mas isto também já está acautelado, os centros de investigação dentro da universidade ou das unidades orgânicas, para que possamos potenciar melhor e, acima de tudo, aproveitarmos as oportunidades que existem ou que vêm surgindo. E quando digo que nós estamos muito bem, também temos que olhar para os quadros dedicados à investigação. Quantos são e onde é que eles estão? Se olharmos para o contexto das instituições de ensino superior, vais encontrar 2, 3 investigadores, não tem mais. Então, são vários os desafios que nós temos hoje. E esses desafios todos trazem-nos a discussão uma série de questões, porque se nós queremos, de facto, levar a investigação à frente, é preciso que haja pessoas, preciso que essas pessoas estejam comprometidas e que estejam preparadas também para levar a cabo esse processo. Algumas instituições estão bem, têm tido vários projetos de investigação, têm participado em projetos de investigação com outros pesquisadores, mas ainda temos o problema de nos apropriarmos nós mesmos desse conhecimento, de sermos nós os líderes dessas equipas de investigação para captar, digamos assim, outros investigadores. Mas como provocar essa apropriação? Hum, eu penso que só mesmo com um programa específico de formação de investigadores. E outras questões depois vêm relacionadas, mas penso que são questões que se resolvem, de criação de condições, de progressão também na Na carreira do carreira, sim, sim. investigador, que tem sido muito pouco. Nos últimos anos já houve avanços, veja que nós já temos um estatuto próprio, Sim. mas nos últimos anos a carreira do investigador quase que não existia, Não existia. e isso em parte também viabilizou que houvesse um desenvolvimento nas nossas próprias instituições a nível da investigação. Investigação, sim. Exatamente. Acha que entre as condições podemos falar sobre financiamento?
financiamento à investigação é fundamental. Esse financiamento que deve estar disponível internamente no país. Devemos ser os primeiros a financiar a nossa própria ciência. Nos nossos países africanos, sobretudo, não tem acontecido muito isso. Grande parte do financiamento da investigação é externo. E nós, enquanto investigadores, também em Angola, estamos atrás desse financiamento externo. Mas as formas de o aceder requer, geralmente, a formação de parcerias bastante sólidas. E aí vamos novamente cair na questão de termos a coragem, não é? De ultrapassar várias barreiras que existem, barreiras linguísticas, Sim. que é um problema, porque a maior parte do financiamento também vem dos países com um poder, um PIB muito elevado, Que não falam estados que português, não falam falam outras português, línguas. falam outras línguas. Grande parte dos editais também Sim, estão sim. nestas línguas. Nestas línguas, sim. Mas também temos retrocessos no país, porque há uma série de dificuldades internas que também temos que ter coragem de as debater e trazer a discussão, que é o acesso ao financiamento pelas instituições. Mas retrocesso é porque o doutor acha que já houve tempos em que o acesso era mais fácil? Retrocesso em que sentido? No sentido em que nós hoje não temos, por exemplo, uma conta bancária. Ah, ok, está entendido. Já tivemos no Sim, as passado. instituições, As sim, deixaram de instituições ter, sim. deixaram de ter. E quando isso acontece, já não estamos habilitados a receber financiamento externo, porque a maior parte desses financiadores nunca aceitariam que um financiamento externo fosse direcionado portanto, numa conta que não seja Nesse caso, eles têm que ser direcionados para o Tesouro Nacional, para o né? Tesouro Nacional. Pois, Não, e exato. isso não é possível no contexto do financiamento da ciência. Está aí um desafio que precisamos de ver como lidar, né? É um desafio que Ver. temos que saber como lidar, mas também temos que olhar para outras alternativas. Por Sim. exemplo, a América Latina tem muitas fundações Sim. de investigação também. E por essa via tem sido possível. Exato, sim. Nós em Angola não temos muitas. Temos algumas poucas fundações, mas muitas delas também precisam trabalhar muito na questão da sua visibilidade, nem tanto, mas das pessoas que estão lá, se não são pessoas que estão expostas Sim. politicamente, por Exato. exemplo. Então, temos que trazer esse debate. E eu costumo dizer sempre aos colegas, não podemos ter receio de discutir essas coisas. Essas Porque coisas, se nós sim. não formos nós a levantar essas questões, vamos continuar na nossa zona de conforto. As oportunidades estão aí, mas não temos formas de aceder a esse financiamento, porque temos aí uma barreira. Mas o professor tem uma experiência também já de participar de projetos que fizeram captação de financiamentos e funcionou muito bem. Como é que foi essa experiência? Quais foram vamos assim dizer, os handicaps, as coisas que tinham, que vos faziam, que fizeram com que conseguissem atrair financiamento? Por exemplo, no caso como é que chama? O Centro de Investigação do Do ICED da Huila, por CBEA, exemplo. sim. Sim. Pois, essa questão que nós também, a própria infraestrutura de investigação tem que estar presente, né? Portanto, ter um laboratório de referência, ter um grupo de pesquisa com pessoas comprometidas e conhecidas de alguma forma. O ICED tem essa vantagem porque alberga duas importantes coleções científicas. A coleção ornitológica é uma das maiores que nós temos a nível da nossa região austral, com mais de 40 mil exemplares só aí albergados. Portanto, tudo isso atrai a atenção das pessoas que conhecem
esse histórico, que já tiveram no passado algum contacto com esta coleção e que hoje sentem, e nós somos os primeiros a sentir necessidade, não só de ampliar esse acervo existente, mas também de estudá-lo, porque a ciência é dinâmica. E na nossa área, esse dinamismo é quase diário, de espécies novas que são Sim, descobertas, que descobertas, são sim. descritas. Muitas delas até estão lá albergadas, mas nunca sequer foram estudadas. Sim. Uhum. Portanto, tudo isso facilitou e criou condições para que chegassem investigadores ou instituições com renome internacional em quererem colaborar conosco e continuam a vir. Temos agora um projeto muito grande financiado pelo Smithsonian dos Estados Unidos. Sim. Dos Estados Unidos. Por quê? Porque durante esse tempo conseguimos desenvolver também infraestruturas de campo que permitem, por exemplo, a observação dos fenómenos, das dinâmicas que acontecem em contexto local. Estou a falar da infraestrutura que nós temos no Parque Nacional do Bicuar, que nos permite acompanhar qual é o impacto de vários fenómenos, não muito fenómenos antrópicos ou causados pelo homem, porque por ser um parque tem maior autonomia de controle do território em si, mas todos os seres vivos estão sujeitos a várias outras dinâmicas, alterações climáticas, e todos esses fenômenos hoje têm impacto direto sobre a biodiversidade. Pode explicar um pouco essa estrutura de que fala, que tem instalado, por exemplo, ali? Pois, nós integramos uma rede regional que tem a liderança, por acaso, da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Uma das coisas que nós temos como desafios no estudo da vegetação é a padronização dos métodos. E quando falamos disso, olhamos para aquilo que é o inventário das nossas florestas, o inventário florestal nacional. Que metodologias é que foram utilizadas e que são padronizadas e que podem ser os dados obtidos comparáveis depois com outros estudos que estão a ser levados a cabo na região. Portanto, estamos a falar de áreas de amostragem, de parcelas com diferentes tamanhos. E no âmbito dessa iniciativa, e depois de vários estudos, temos colegas na Universidade de Edimburgo e em outras instituições que já vêm estudando esses ecossistemas em várias partes, em Moçambique, na Tanzânia e mesmo no Brasil, nas savanas brasileiras. E que hoje é consenso que era importante para termos uma ideia geral, mais geral sobre a vegetação, que uma parcela seja, por exemplo, de 1 hectare. E é isso que nós temos no Bicuar, um conjunto de parcelas com o mesmo tamanho, que nos permite, como eu disse, e isso é bom porque é feito no contexto do parque, onde não tens muitos problemas com cortes de madeira. Ok, sim. Nos permite e vai nos permitir controlar como é que a vegetação está a ser afetada ao longo de um determinado período do tempo. Portanto, nesse momento estamos agora numa segunda fase de recenso das árvores que estão lá dentro dessas parcelas para nós compreendermos em termos de aumento ou mesmo diminuição de mortalidade. Só para quem nos ouve, o que seria o recenso das árvores? O recenso das árvores é como se fosse o processo que está a acontecer agora com o recenseamento das pessoas. Ver quantas Sabemos existem. quantas árvores existiam na altura que nós implementamos e quantas é que nós temos hoje. Exato. Como qualquer ser vivo, obviamente algumas morreram, outras nasceram, não tinham o tamanho ideal naquela altura, hoje podem já ter. E são todas essas dinâmicas. Perfeito. Uma coisa e uma outra pergunta a respeito desse projeto. Por que a coordenação do projeto é da Universidade de Edimburgo?
Considerando que a pesquisa está a ser feita aqui no nosso território e tem envolvimento, inclusive, de instituições angolanas. Na verdade, coordenação, digo em mais em termos de coordenação e gestão financeira, Financeira. porque cada país tem o seu próprio coordenador, tem o seu próprio Ok. PI do projeto. Sim. Sim, mas em termos de coordenação, não só financeira, mas também de toda a infraestrutura que tem a ver com as bases de dados, por exemplo. Ok, sim. Aí eles têm mais capacidade em relação a nós, de ter um servidor permanente, de ter um pesquisador que lida essencialmente Isso com sim. isto. Porque esse também é um problema que nós temos nas nossas instituições acontece em qualquer parte do mundo. O investigador científico acaba por fazer tudo e não é Sim. possível. Os países desenvolvidos têm já essas questões muito bem delimitadas. Portanto, o Felizardo é a pessoa que vai lidar com a base de dados, não vai ao campo. Francisco vai ao Sim. campo, vai recolher os dados quando chegar ao Pois. Felizardo. Nós, por falta também há muitos poucos acessos na carreira, continuamos também com limitações muito grandes em termos de recursos humanos. Sim. Então, essa parte de gestão da informação é muito coordenada pela parte pelos parceiros Pelos da parceiros, sim. Universidade de Edimburgo. Pois. E a outra questão é como é que as instituições fazem, por exemplo, para associar-se ao projeto? Pois, as instituições podem fazê-lo desde que tenham os mesmos interesses. Sim. Nós temos, nesta perspectiva, uma colaboração não muito formal com investigadores da Faculdade de Ciências Agrárias do AMBO, Sim. do ISCED. Está lá um dos nossos estudantes, foi nosso estudante no mestrado de Ecologia e Gestão de Recursos Naturais. Portanto, grande parte das instituições que fazem parte do consórcio Sim. é porque têm os mesmos interesses. E nós fazemos parte dela por causa dos mesmos interesses que partilhamos. A nossa ideia dentro dessa iniciativa ou de outra iniciativa da qual também faço parte, que é o Miombo Network, é exatamente este: congregar pesquisadores, confesso que não são muitos, para Sim. aderirem e fazerem parte do consórcio, desde que se disponibilizem também em ter as mesmas a mesma infraestrutura que nós temos. Exato. Pois. E essa questão do financiamento é um problema que já não é um problema nesse caso desse projeto. Já não é, felizmente não. Quando começamos, acedemos a um pequeno financiamento de $10.000 só para a implementação da infraestrutura. Era um small grant, mas muito pouco, Sim. e para nós é muito. Sim. Com $10.000 fazemos muita coisa. E hoje já temos financiamentos grandes. Agora está a decorrer uma tarefa que é essencial, que é o mapeamento da vegetação do biquar. Angola tem um desafio muito grande, que é ter a sua carta de vegetação. A que nós temos é de 1970, ainda colonial. Portanto, de lá para cá não foi feito, e existe esse esforço de várias instituições, dos serviços florestais dos Estados Unidos, inclusive, que vão iniciar agora um projeto piloto de inventário florestal no Quando-Cubango. Portanto, os desafios estão aí, são bastante muito presentes. Aquela pergunta que eu disse que eu faria depois, eu vou fazer agora. Vocês têm a colaboração com a Alemanha, têm a colaboração com os Estados Unidos, e a pergunta é, pensando sobretudo na questão da apropriação, a pergunta nós não deveríamos nos preocupar também com a questão da soberania? E aqui pensando inclusive até na soberania do ponto de vista da propriedade, do direito de utilização, da propriedade intelectual produzida por intermédio dessas pesquisas. Porque se tem tanta gente envolvida, tantos países envolvidos, e sobretudo financiando, me parece que temos pouca soberania em relação a essa produção científica. Por acaso temos, e essa é uma coisa que é sempre um bichinho na nossa cabeça. E temos
pouca soberania e começa logo. E por isso é que eu, no início, dizia que há necessidade de termos mais faculdades nesta área. Exato. Porque enquanto pesquisador alemão dos Estados Unidos entra para o projeto e consegue trazer 5 estudantes de mestrado, ou mais 2 de doutoramento, ou até de pós-doutoramento, nós não conseguimos trazer nenhum. E a apropriação começa exatamente aí. Que são gerados dados, e mesmo que estes dados estejam sob nossa custódia, estão, quem os vai utilizar? A nível do mestrado, dos mestrados que temos nessa área, temos conseguido em algum momento utilizar, mas não da forma como nós gostaríamos que fosse. Sim. Exatamente. Então, se nós não resolvermos essa questão da formação, da criação de mais instituições voltadas para a formação de especialistas nesta área, muito difícil vamos conseguir nos apropriar deste conhecimento. Porque também nada vale esses dados estarem engavetados. Porque às vezes quando se fala em soberania, a medida extrema que vai é isso. Não vamos mais. Mas hoje o conhecimento, e é cada vez mais discutido essa questão do acesso Do aberto. acesso aberto, sim. Aliás, os recursos naturais não são propriedade. Recursos naturais, nessa perspectiva, Sim, né, sim, que sim, nós sim. estamos a falar, né? Não dos diamantes. Isso vai lembrar uma conversa de um antigo ministro da Educação do Brasil. Acho que agora esqueço-me do nome, tem um nome igual lá de um músico, que ele chamava a atenção sobre a floresta do Amazonas e que diziam que deveria ser patrimônio mundial e deveria tratar-se como patrimônio mundial. E ele dizia, não, isso não é problema nenhum, mas também vamos tornar um patrimônio mundial a pobreza brasileira, a fome brasileira, de tal maneira que possamos resolver esses problemas como um patrimônio de facto mundial. Pois. Eu acho que se calhar essa é uma reivindicação também que podemos fazer. Os nossos recursos são patrimônio mundial. Se calhar as nossas dificuldades também deveriam ser. As nossas As dificuldades resolvermos também de forma mundial. Exato. Resolvermos também de forma mundial. E nessa perspectiva também há muitas iniciativas de formação. Porque o problema da formação é um problema que tem que ser resolvido. E é encarada com muita seriedade nos projetos em que nós entramos. Sempre a componente de formação está lá. Tem que estar. E temos conseguido formar alguns bons quadros neste domínio, quer em Portugal, quer na Alemanha. O grande problema depois é a integração desses quadros no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. Isso é um desafio. No sentido da empregabilidade desses quadros. Portanto, se não temos centros de investigação de referência, não temos centros de investigação nas nossas instituições, não temos, quando há concursos públicos, vagas disponibilizadas para investigadores, começa a ser um problema e os quadros depois acabam por ir trabalhar noutros setores. Para nós não é mau, desde que trabalham para o país. Sim. Mas era nosso interesse que também crescêssemos. Sim. Pois. Bom, mas também entendo que, apesar de todas essas coisas que possamos apontar, tem alguns resultados interessantes, como a possibilidade de intercâmbio até internacional. Você pode fazer não só a nível de formação, mas a nível também de desenvolvimento conjunto de outras atividades que são até desenrolamentos das atividades que estão a ser postas em funcionamento. E me faz lembrar, dessa perspectiva, a experiência que teve com os colegas da herpetologia. Homenagearam-no
nomeando uma nova espécie de répteis, é isso? É isso. Tanto como eu disse, um dos desafios que nós tivemos no início, quando iniciamos essa colaboração internacional, é a documentar aquilo que nós temos em termos de biodiversidade. Tinha-se uma ideia vaga, porque em 2008 saiu a primeira checklist. A checklist é um livro Sim. que traz os nomes de espécies de um determinado país ou de uma determinada região. Aquilo que está documentado e que é conhecido. Portanto, quando em 2008 esse livro sai de uma investigadora portuguesa, a Estrela Figueiredo, e um investigador sul-africano, o professor Gideon Smith, eles tinham documentado cerca de 5.000 espécies da nossa flora nativa em Angola. Que não tinham sido documentadas antes. Não, essas é que eram conhecidas. Eram conhecidas, ok. Sim. Da pesquisa que eles fizeram em várias instituições, Sim. onde existem coleções de Angola, Ok. inclusive as instituições nacionais, aqui o Centro de Botânica da Universidade Sim. Agostinho Neto. Portanto, em relação a todos os outros grupos, em biologia chamamos taxa, répteis, anfíbios, peixes de água doce. Em relação aos peixes de água Sim. salgada, estamos relativamente bem, porque o INIP continua a fazer o seu excelente trabalho. Não se sabia exatamente nada em termos do que existe e quanto é que existe. Hoje já temos um pouco dessa estimativa. Hoje temos essa estimativa, e as descobertas que têm sido feitas, estimuladas por vários investigadores, como estes da Universidade do Porto, têm contribuído muito para documentar, que eles também fizeram o mesmo que fizeram para as plantas, também fizeram para os répteis. Hoje sabemos quanto nós temos, e a esse número se vão acrescentando essas descobertas. E, portanto, é nessa perspectiva que eles, o ano passado, descreveram uma nova espécie da Serra da Neve. Serra da Neve é o segundo ponto mais alto do país. Fica no município de Camucuio, na província do Namibe. E eles decidiram homenagear. Né? Portanto, é um processo normal que os taxonomistas geralmente têm em consideração, ou em algum trabalho de relevância que o indivíduo esteja a fazer, e fiquei muito honrado com esta homenagem, porque portanto acaba por ser um reconhecimento do esforço que temos feito, mas principalmente porque é um contributo muito, muito grande para a ciência. E de lá para cá várias outras espécies têm sido descobertas. Recentemente saiu uma monografia com 7 novas espécies de répteis, de lagartos, principalmente em Angola, não eram conhecidos pela ciência. Portanto, têm feito um excelente trabalho. Grupos taxonômicos muito complexos, e nós ainda não temos capacidade, nem temos taxonomistas à altura para fazer trabalhos dessa natureza. Aí a minha pergunta é qual é o valor dessas descobertas? Porque quem está nos ouvir vai pensar, qual é o valor de descobrir uma nova espécie de lagarto? Pois, faz-me lembrar vários comentários que vi depois na nossa página, quando foi publicada essa notícia. Havia muitos comentários engraçados até. Sim. Do tipo, eu tenho muito isso na minha casa. Pois, para a ciência, para os biólogos e para o país, isso é muito importante, porque, vejamos, a biodiversidade é um recurso que é nosso, né? Enquanto seres vivos. E temos, do ponto de vista daquilo que é a biologia da conservação, temos todos responsabilidades em relação a isso. Responsabilidades de conservar, mas temos uma frase que nós usamos muito: para conservar é preciso conhecer. E
é esse significado que isto traz. Quer dizer, se você não conhece o que é, dificilmente vai vais ter medidas que visem a conservação deste elemento. E conhecer implica também conhecer todas as outras funções do ponto de vista ecológico que ela possa ter Ter, sim. num determinado meio. Portanto, documentar hoje a biodiversidade do país é uma tarefa indispensável para os países, porque nos permite ter uma percepção maior daquilo que é a riqueza Sim. em termos de espécies do país, mas também nos permite propor medidas mais adequadas para a preservação do nosso próprio meio. Eu fico a pensar também, e aqui olhando para a questão da flora, das plantas, o quanto nós, se calhar, temos perdido de conhecimento quando nós não fazemos essa documentação. O quanto poderíamos usar dessas plantas. E aí o meu receio, voltando outra vez para aquela discussão da soberania, é muitas vezes, se calhar, esse conhecimento está a ser já importado antes mesmo que nós o consumamos cá. Sobre essa planta cura, por exemplo, essa ou aquela doença, ajuda no tratamento dessa ou daquela situação, produz esse ou esse tipo de recurso econômico. Exatamente. Então, acho que nesse sentido também é uma questão sobre a qual nós precisamos de refletir e tratar com urgência. É uma questão muito interessante, porque tem surgido situações deste tipo. Por exemplo, há uns anos a Namíbia esteve numa batalha, por acaso, com o governo alemão, por causa de uma espécie de planta que é uma planta das zonas áridas do deserto, que já é conhecida, já é utilizada há muito tempo pelos nativos. Portanto, a ideia ou a informação que se tinha do conhecimento popular é que se tu comias a raiz, provavelmente dessa planta, podias ficar 2, 3 dias sem comer ou sem sentir sede. Então, isso pressupõe dizer que ela deve ter alguma coisa assim. que ajudasse. E quando essas descobertas são feitas, infelizmente não nos nossos países, acaba por ser um conhecimento que já possa ter interesse de resolver um determinado problema de saúde pública ou nutrição. Portanto, mas e não podemos descurar a possibilidade de que existem, infelizmente, como em qualquer área, muita gente desonesta. Sim. Principalmente as grandes indústrias farmacêuticas, que simplesmente ignoram aquilo que está estipulado nas convenções internacionais, que é portanto, os benefícios de um determinado produto científico resultante da biodiversidade deve, sobretudo, beneficiar o país onde este elemento foi retirado. Exato. E essa é uma batalha que tem sido e é muito discutida nos círculos científicos. Tem sido possível em alguns casos, mas quando envolve muitos interesses econômicos, às vezes tem sido um problema muito sério que envolve batalhas judiciais. Eu estava a olhar aqui para o chat para ver se tinha alguma observação, porque às vezes há colegas que nos colocam aqui perguntas, mas o que temos aqui são abraços. Então, o Fininho aqui, ele diz que é aniversário dele, então parabéns, Fininho. O Teu mandou um abraço para o professor Maiato, imagino que o conheça. Teu Chialuca. E o professor Francisco Chimuco, que esteve cá conosco a semana passada, também manda um abraço. Então, um abraço também para todos que nos estão a assistir hoje. É um prazer tê-los tê-los em companhia, a fazer-nos companhia. Bom, já estamos na reta final do programa e antes de fazer as perguntas derradeiras, ou melhor, já vou fazer as perguntas derradeiras mesmo, na verdade. Há uma questão que eu gostaria que falasse aqui um pouco mais, que é eu gostei muito quando falou da questão do financiamento. Começaram com o financiamento de 10 mil e depois aumentou. E às vezes uma das discussões que sempre temos é queremos dinheiro para fazer pesquisa.
mas como começar e, sobretudo, essa compreensão de que precisamos de começar aos poucos. Uhum. Então, gostaria que, se calhar, falasse um bocadinho mais sobre isso, pensando que estaria a falar para outros colegas pesquisadores que precisam de algum tipo de motivação De motivação. para pensar sobre isso. Uhum. Como Precisamos, começar? Sim. precisamos iniciar do pouco sobretudo, olhar para as potencialidades que temos em termos de recursos. Quem somos, como estamos em termos de pesquisa, como estamos em termos de capacidade também científica. E começamos mesmo pequeno, porque quando começamos não tínhamos quase experiência nenhuma. O estudante que está a sair da licenciatura não tem quase experiência nenhuma. E eu hoje costumo a chamar muita atenção também aos nossos alunos que quando vão para o campo, porque nós íamos numa situação muito de observação, mas havia um lema muito bom entre o principal mentor desse projeto, que é um professor sul-africano, professor emérito na Universidade de Cape Town, que trazia muito a filosofia do estudante aprender fazendo. Não existe melhor maneira de aprender. Tanto colocar a mão na massa. E, aos poucos, vamos ganhar consciência que começamos a ter autonomia. Mas é preciso também é preciso ter essa disponibilidade e é preciso também saber que quando nós estamos a começar não temos logo acesso a financiamentos grandes. Podemos até ter, se nós estamos diante de um consórcio de pessoas de instituições bastante fortes, mas até que ponto é que nós vamos fazer aproveitamento desses recursos que estamos disponíveis se nós não temos uma equipa ainda grande? Portanto, há essa necessidade e quando se começa, geralmente é dessa forma que acontece. Ter bons parceiros também é bom, porque isso nos permite depois que tenhamos a possibilidade de ir nestas instituições e melhorar ou aprimorar o nosso conhecimento numa determinada área. Mas é importante trazer isto para nós. E aí é onde nós, às vezes, encontramos também um outro desafio. Sim. Ok. Pronto, a última questão é, nós sempre perguntamos aos nossos convidados como é que acha que o seu trabalho ajuda a melhorar as condições do nosso país. Muito difícil responder a essa pergunta. Eh, portanto, no meu próprio trabalho, o feedback que eu recebo é mais dos alunos que começam a ter e a olhar para a área de formação com outra forma de ver. E isso é bom. Temos vários exemplos e eu já não gosto muito de encorajar os alunos a virem, a virem para a minha área, porque às vezes é preciso ter um bocado de sorte, uma certa dose de sorte Sim. para trilhar os mesmos caminhos. Mas, olhando especificamente para aquela questão que coloca de como é que o trabalho que fazemos pode contribuir para o crescimento, Sim. né? Para o crescimento do país, eu acho que é fundamental, olhando para um exemplo específico. Portanto, nós começamos num nível muito básico, para além de formar o estudante naquilo que são as técnicas principais. Hoje nós reconhecemos que a formação é, sobretudo, importante, a formação Sim. acadêmica. E isso é um salto muito grande, porque hoje nós temos cursos de mestrado nessa área. Mesmo reconhecendo que existe um déficit na formação ao nível da licenciatura, temos cursos de mestrado nessa área e acho que isso tem um impacto na própria sociedade, porque vamos contribuir cada vez mais com a formação de especialistas na área e temos a certeza que vão continuar a fazer o trabalho que nós estamos a fazer. Temos agora o mestrado a funcionar no ICE do ILA, do qual eu sou coordenador ainda, mestrado em Ecologia e Gestão de Recursos Naturais,
já está na sua segunda edição e está a decorrer muito bem. E brevemente vamos ter um outro mestrado em Biodiversidade Genética e Conservação na Universidade de Mandume, em parceria com a Universidade do Porto. Portanto, estamos a dar passos muito certos para comatar então, o déficit de formação de biólogos no nosso país. Muito obrigado, professor. Há mais alguma coisa que o professor gostaria de dizer para antes de finalizarmos? Agradecer o vosso convite. Temos a certeza que podemos voltar mais vezes para falar de um assunto mais específico, mas, sobretudo, esperar que essa conversa que nós tivemos tenha ido ao encontro das expectativas daqueles que nos acompanham. Pois. Bom, muito obrigado. Nós ficamos muito felizes por ter aceito o nosso convite e pela conversa também. Agradecemos muito. Esperamos, de facto, também tê-lo em outras oportunidades para discutirmos também outros assuntos. Com certeza. E pronto, então, desejamos na sua volta para o Lubango uma boa viagem e um abraço para todos os outros colegas. Obrigado. Então, aos nossos ouvintes e telenautas, muito obrigado pela companhia e estamos juntos até a próxima semana com o próximo Ciência Aberta.